Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã para Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 1, verso de número 2. E nós vamos tratar desse tema, a primeira concepção. Eu queria, então, gastar um tempo rememorando e lendo com vocês e refletindo um pouco mais sobre esses dois primeiros versículos deste capítulo de número 4. Vamos ler aí? Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. E que o Senhor, por favor, nos ajude a guardar a tua palavra em nosso coração. Que o Senhor, por favor, mais uma vez, agora nos dê o teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, juntos, lendo, Senhor, a tua palavra, sejamos amparados e iluminados, Senhor Deus. Por favor, cuida de nós e nos abençoa. Nesta manhã, aqui na tua igreja, por favor, nós clamamos e suplicamos, envia a tua luz, Senhor, e a tua verdade, para que nos guie e nos leve ao teu santo monte, como disse o salmista. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto desta passagem é justamente o contexto da criação, da formação de duas descendências. Aqui está se cumprindo, meus irmãos, o que fora dito no capítulo de número 3, verso de número 15. Haveria uma semente da mulher e a semente da serpente. Quando Moisés registra isso aqui, os judeus, eles entendem claramente essa questão das descendências, da genealogia. Agora você entende porque o judeu, ele dá tanta ênfase à genealogia. Qual a importância das genealogias? Porque elas mostram de onde as famílias vêm, de onde elas são formadas. E Moisés, ao escrever o capítulo de número 4, que é justamente, irmãos, essa dobradiça no livro de Gênesis, que mostra, então, o homem passando do estado de inocência, sem pecado, agora para uma vida caída, onde vai gerar filhos de natureza caída, e esses filhos, então, eles vão formar famílias. E nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que a palavra no hebraico é toledot. E Moisés, ele vai então registrar: estas são as gerações de Toledot. E nós vamos perceber que a partir do capítulo de número 4, nós vamos ter a descendência de Caim, e nós vamos perceber que também vai continuar a descendência da mulher através de Sete, depois que Abel é morto. Nós vamos perceber, meus irmãos, que a descendência de Caim, ela vai moralmente se deteriorando, até chegar na sétima geração, com Lameque. E nós percebemos que esse homem, ele vai dizer que há uma maldição 70 vezes maior do que foi seu pai Caim, aquele que o matar. E ele é tão mau que se alguém pisar no seu calcanhar, fazer alguma coisa que ele não gosta, ele mata. E ele matou duas pessoas, seus próximos. E nós vamos perceber que, em contraste, Moisés aqui no capítulo de número 4, irmãos, entrando pelo capítulo de número 5, ele também vai mostrar as descendências de Adão até chegar na sétima descendência, quando os descendentes de Adão vão começar a invocar o nome de Deus e vão andar com Deus.
Então, meus irmãos, o objetivo aqui do capítulo de número 4 é mostrar para mim e para você essa tensão constante entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E eu queria, nesta manhã, olhar um pouco mais sobre o ensinamento que Deus nos dá sobre esses primeiros nascimentos, essa primeira concepção de Eva. Eu queria então que você observasse comigo alguns fatos aqui, à luz desse texto. Então percebam aí, meus irmãos, que Adão coabitou com Eva. O homem e a mulher estavam sozinhos e, no instinto que Deus coloca sobre o homem, sobre a mulher, seus órgãos reprodutores estão preparados. Então, o homem coabita, essa palavra vem de realmente entrar dentro da tenda, coabitar. Então, eles tiveram uma relação conjugal e vai dizer que Eva, então, concebeu e deu à luz. Essa mulher veio ter a luz. Casamento é o lugar propício para a procriação. Então, aqui, nós vamos ver, meus irmãos, que essa mulher, ela começa a conceber. Um filho foi gerado. Começa, então, aquele processo de maternidade que toda mulher passa e vai dizer, então, que depois de 9 meses, esse é o tempo corrido, que toda mulher passa. Então, esse período, ele ordinariamente foi observado e Adão e Eva, eles então, quem sabe sem amparo nenhum, porque eles não tinham conhecimento nenhum médico. Que conhecimento obstétrico, Adão teria? Não sabemos se Deus auxiliou eles, mas o fato é que essa mulher sentiu as dores do parto. E essa criança então se encaixou, e ela foi nascendo, e Adão pegou o seu primeiro filho nos braços. Parto normal. Ele cortou o cordão umbilical. A criança chorou. E vai dizer que Eva, ela então, num brado de vitória, ela vai dizer: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Foi Deus quem abençoou essa mulher de ter um filho. Eu queria, meus irmãos, então, observar com vocês aqui algumas verdades com relação a esse nascimento. Essa primeira concepção. Em primeiro lugar, nós vamos ver que essa expressão, irmãos, e esta concebeu e deu à luz, nos mostra aqui a teologia do nascimento. Como é que Deus abençoa o ser humano de ter filhos? E por que Deus abençoa? Por que Deus quer que o ser humano tenha filhos? Aqui está a teologia, meus irmãos, do nascimento. Se nós observarmos desde o capítulo de número 1, nós vamos perceber, meus irmãos, que Deus, ele dá uma ordem aos seres humanos para que eles se multipliquem. Essa é uma ordem, meus irmãos, para os seres humanos. Veja aí comigo, por favor, capítulo de número 1, verso de número 27 e 28, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Percebam que antes de Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden, eles já tinham aqui uma ordem cultural de multiplicar. A concepção, Deus já havia explicado para eles já entendiam. Deus falou, irmãos, sobre os órgãos reprodutores, eles entendiam isso.
a questão da concepção, a questão do nascimento. Perceba então aqui a teologia que Deus, meus irmãos, dá aos seres humanos pela criação deles. Deus criou imagem e semelhança, e Deus agora quer que essa imagem e semelhança de Deus, que está dentro do ser humano, seja espalhada por sobre a terra. Que haja nações, e que o nome de Deus seja glorificado entre as nações. E a imagem de Deus dentro do ser humano cumpre o ideal de missões. Porque a imagem de Deus está dentro do ser humano. E onde o ser humano está, o reino de Deus deveria estar. A autoridade de Deus deveria estar. O culto a Deus deveria estar. O nome de Deus deveria ser cultuado e glorificado. Porque seria espalhar a imagem de Deus por todos os cantos da terra. Percebam, meus irmãos, então, aqui, Deus, quando a mulher, ela está concebendo, ela está aqui cumprindo o mandato de Deus. E nós vamos perceber, meus irmãos, que Eva, ao dar à luz, ela estava aqui, então, exercendo o próprio papel de Deus. Deus é quem tem o poder de gerar a vida. É somente Deus quem pode dar a vida. E Deus, de alguma maneira, deu esse poder à mulher de gerar vida, como o próprio Deus tem o poder, no início, de trazer o homem e a mulher à existência. O homem do barro, a mulher da costela de Adão. E Deus permite que essa mulher, ela então gere uma descendência. Ela venha no seu ventre com o poder de dar à luz filhos. Eva agora frutifica, Eva agora multiplica sua semente. Eva agora está exercendo, de alguma maneira, o papel do próprio Deus de gerar seres humanos. Em alguma medida, a mulher, ela tem aquilo que só Deus pode ter, o poder de dar vida. Deus, então, ele passa esse atributo à mulher. E ele vai dizer: multiplicai, crescei, dominai a terra. A mulher tem o poder de gerar a imagem de Deus na face da terra, quando dar à luz seres humanos. Segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos com essa expressão, e esta concebeu e deu à luz, que a fé da mulher, ela é restaurada nas promessas de Deus. Percebam que no capítulo de número 3, verso de número 20, o homem, ele tem a sua fé restaurada em Deus. Verso de número 20, e deu o homem o nome a Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Percebam que Adão, depois que ele foi disciplinado por Deus, a primeira coisa que ele faz é dar nome à mulher. Ele restaura a sua autoridade e ele começa então a exercer o seu papel de marido, governando o seu lar e dando nome à sua mulher. O homem restaura a sua fé na autoridade que Deus lhe deu. E aqui no capítulo de número 4, quando Eva dá à luz e concebe, ela, meus irmãos, está então cumprindo aquilo que está no capítulo de número 3, verso de número 16, quando Deus diz que ela daria a luz em meio a dores. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará.
Então, quando a mulher aqui, ela se abre, ela se permite conceber, ela está aqui, meus irmãos, restaurando a sua fé em Deus, o seu Criador. Essa mulher, ela poderia muito bem agora, como Caim vai fazer logo mais, fechar o seu semblante, se recusar a dar filhos, ser uma mulher rebelde à palavra de Deus. Essa mulher aqui, Eva, caída em pecado, ela poderia ter se recusado a gerar uma descendência que nasceria caída. Mas essa mulher, então, agora, ela restaura o seu papel de mulher, de mãe, e ela se permite dar à luz. Isso significa que toda mulher, ela deve entender o seu papel de gerar a imagem de Deus no mundo. Deus deu isso a Eva. Eva poderia ter se recusado, mas ela, em obediência, restaura sua fé e ela dá à luz filhos. Ela gera filhos e mostra então que a mulher, ela é reconduzida a uma vida de comunhão, de restauração. Ela é perdoada por Deus. E essa mulher então cumpre com o seu papel. É papel da mulher dar filhos e gerar uma descendência. E a descendência da mulher geraria o Messias. É por isso, meus irmãos, que Eva, ela dá um brado de vitória e diz: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Porque ela esperava que Caim fosse o seu salvador, o remidor da sua vida, o seu filho mais velho, o primogênito, o herdeiro da herança, aquele que veio para poder cumprir o papel do seu pai, mas não era ele. Caim não foi o novo Adão. Percebam que ela chama esse menino de varão, não chama de neném. Ela não diz adquirir um bebê, ela não diz adquirir um neném, ela diz adquirir um varão, porque ela esperava que esse homem, esse novo Adão, fosse o remidor da sua vida. Isso mostra, meus irmãos, essa mulher colocando a sua fé nas promessas de Deus. Terceiro lugar, nós aprendemos aqui também com a expressão adquirir um varão com auxílio do Senhor, que Deus é quem abençoa no livro de Gênesis a descendência messiânica. Percebam, meus irmãos, que adquirir um varão com auxílio do Senhor se repetirá por todo o livro de Gênesis. Percebam que Sara, ela era estéril. E ela vai adquirir um varão com auxílio do Senhor, Isaque. Nós vamos prosseguir e nós vamos ver a descendência messiânica e nós vamos ver que Rebeca era estéril. Gênesis capítulo de número 25. E Rebeca, ela só vai conceber com o auxílio do Senhor. Isaac vai orar por ela. E ela vai conceber então filhos com o auxílio do Senhor somente. Perceba isso. E a história messiânica vai continuar. E Raquel, que era mais amada por Jacó, era estéril. A tal ponto de Raquel brigar com Jacó e dizer: por que tu não me das filho? E Jacó olhar para ela com semblante contristado e caído e dizer: tu achas que eu estou no lugar de Deus para dar filhos? Somente Deus pode dar filhos? Vai dizer, irmãos, então, que essa mulher, ela concebe dar à luz a José. Percebamos que conceber
Dar à luz é um milagre divino. Não está no poder da mulher, está no poder de Deus. É Deus que, pela sua graça, permite que a mulher venha a frutificar. E nós vamos ler, meus irmãos, em Deuteronômio, capítulo de número 28, que há uma bênção. E vai dizer assim, verso 1 a 4. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Percebam, irmãos, que a concepção é bênção de Deus. Se atentamente obedecermos a Deus, Ele vai fazer um ventre frutífero. Mas, ao contrário, o contrário também é verdade. Ele vai prosseguir e dizer: mulheres desobedientes a Deus terão seu fruto cerrado. Não darão filhos. Perceba a importância da fé e de uma vida santa consagrada a Deus. No Salmo de número 127, verso 3, vamos ler: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Portanto, irmãos e irmãs, nós entendemos que é Deus quem está abençoando a descendência messiânica. E nós vamos entender isso aí claramente. Nós percebemos isso, meus irmãos, claramente. Quarto lugar, vamos ler aí, por favor, todos juntos? A semente messiânica viria com auxílio do Senhor. Nós vamos perceber, desde o princípio, Adão e Eva, eles esperavam um menino. O povo judeu, desde o início, esperava um menino. Nós vamos perceber, irmãos, isso desde Abraão. Abraão esperava um descendente, um menino. Nós vamos perceber isso, meus irmãos, também na história do povo judeu com Moisés. No livro de Êxodo, como é que começa o livro de Êxodo? Com o nascimento de um menino. O povo judeu esperava um menino, um descendente. E nós vamos ver que Moisés não era esse Messias, mas ele se tornou o grande legislador de Israel, e ele nasceu com o auxílio do Senhor, porque no tempo em que Faraó mandou matar todos os filhos, as parteiras hebreias permitiram que Moisés nascesse. E ele foi preservado com auxílio do Senhor. O grande sacerdote de Israel, Samuel, também nasceu com auxílio do Senhor, debaixo de muita lágrima e sofrimento. Sua mãe Ana era estéril. Nós vamos perceber, meus irmãos, que Deus auxiliou que esse menino nascesse, ele era esperado. Por isso Samuel, do Senhor eu recebi. E Ana então entregou ao Senhor. O grande legislador, Moisés. O grande sacerdote, Samuel. E o grande rei de Israel, o homem mais sábio, Salomão. Ele também nasceu com o auxílio do Senhor. Ele foi prometido a Davi. E Deus prometeu que da descendência de Davi viria o Messias, que assentaria no seu trono. E nós encontramos isso lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, verso 12 a 16.
Nós vamos perceber, meus irmãos, quando nós estamos chegando no Novo Testamento, que a mesma coisa acontece. Satanás se levanta contra a descendência messiânica, não querendo que esse Cristo nascesse. Ele vai mandar então por boca de Herodes um edito que passasse ao fio da espada todas as crianças de 2 anos para baixo. E o Senhor Jesus Cristo, ele é preservado com o auxílio do Senhor. Primeiro nós vamos perceber que ele nasceu, a sua concepção foi envolta com o Espírito Santo e ele nasceu com o auxílio do Senhor. Maria, ela orou. O anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O nascimento dos filhos da aliança sempre são um milagre e eles nascem com o auxílio do Senhor. Percebam, meus irmãos, por favor, em quinto lugar, nós vamos finalizar, já estamos chegando ao final, vamos ler aí? A promessa de redenção de Deus estava se cumprindo. Em quinto lugar, quando Eva diz: adquirir um varão com auxílio do Senhor, nós aprendemos, meus irmãos, que Deus estava cumprindo a sua promessa de redenção. Há uma linhagem que descende da mulher e ela vem para poder pisar na cabeça de Satanás. Essa semente ela viria para, irmãos, ter a sua vitória sobre o pecado que maculou a raça humana, sobre o mundo. E a sua vitória seria conquistada na cruz do Calvário. O povo judeu esperava esse menino. Não era Moisés, mas eles esperavam o menino. O profeta, meus irmãos, Moisés, ele vai dizer: haverá de vir um profeta maior do que eu. Número 18, 15. Isaías, no capítulo de número 9, ele vai falar quem era esse menino. Verso de número 6, ele vai dizer: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Depois, Isaías falou sobre o nascimento desse menino. Capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O povo de Deus não precisa temer o diabo. O povo de Deus não precisa temer o pecado. Está dentro de nós e tenazmente nos assedia. O povo de Deus não precisa temer para sempre o inferno. Haveria de nascer um menino que nos levará novamente para o Éden perdido, para o paraíso de Deus, para a vida com o Senhor, para Canaã celestial, a porta do céu, aquele que vai nos levar para estar com Deus para todo sempre. O menino, ele nasceu. O Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, quero concluir nessa manhã dizendo: filhos, eles são esperados na família da aliança. Deus, ele quer que os filhos
sejam os remidores, os salvadores, sejam o melhor que nós podemos deixar nesse mundo como herança no reino de Deus. Nossos filhos, eles são aqueles que transformarão a geração caída que eles estão vivendo. A vida dos nossos filhos impactará o mundo caído. A vida de filhos caídos, sem pai, sem mãe, casamento destroçados, filhos com a psique totalmente desmantelada. E os filhos da luz então trarão paz, refrigério, regozijo e ordenarão a vida dos filhos das trevas. O Evangelho faz isso. Ele está aqui para isso, para ajeitar a nossa vida, para que tenhamos filhos que formem famílias ajustadas, tenham vidas ajustadas pelo Evangelho. E os filhos, eles serão a imagem de Deus aonde eles estiverem. A imagem de Jesus, nosso Salvador, estará nos nossos filhos. Deus, então, cumprirá a sua bênção de trazer uma descendência santa que está caminhando para o céu. Meus amados irmãos, eu quero finalizar nesta manhã fazendo algumas aplicações à luz desse texto, dessa teologia do nascimento, da concepção para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria então dar a nossa posição diante de tanta morte, de tanta criança e de um contexto abortivo nos nossos dias. Em primeiro lugar, eu queria que você observasse isso. Vamos ler aí todos juntos? Vivemos dia de aborto e não de preservação de vida. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, com seus ministros, tomaram uma decisão em 29 de novembro de 2016 que causou comoção na sociedade brasileira. Eles autorizaram o aborto e soltaram pessoas que trabalhavam em clínicas abortivas no Brasil, com o argumento, e esses juristas, eles interpretam assim, que o direito da mulher está acima da do feto, da vida. Que a mulher, ela tem direitos constitucionais, fundamentais, e que por isso ela tem o direito de tirar a vida que está sendo gerada dentro do seu útero. A lei agora, ela permite que haja a defenestração da vida nas mulheres brasileiras. Isso é triste. A Igreja Universal, através do seu líder maior, Bispo Edir Macedo, ele se posicionou favorável a essa ideia, dizendo que o aborto ele deve acontecer por motivos sociais. Mulheres pobres gerariam crianças que seriam mais tarde homens e mulheres do tráfico, mulas do tráfico, cairiam na mão de criminosos. E o bispo Edir Macedo, a Igreja Universal, se posicionou a favor do aborto. Para. Se esse homem só prega teologia da prosperidade, nunca vai apoiar questões de saúde, independente se essa mulher ela vai gerar filhos para o bem ou para o mal. Não vai apoiar. Ele não quer saber. Não vai trazer lucro. Não vai trazer melhoramento para a igreja dele.
e ele apoia o aborto. A Igreja Universal apoia o aborto. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos, Deus, ele é contra qualquer tipo de sacrifício de criança, de morticínio de criança. Deus proibiu isso no seio de Israel. E ele disse: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário, profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os seus olhos para não ver esse homem, quando der seus filhos a Moloque e não matar, então eu voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do seu povo, com todos após eles, que se prostituíram com Moloque. Êxodo, meus irmãos, capítulo de número 20. Deus vai dizer contra o aborto: não matarás. É lei de Deus. Não assassinarás. É uma vida. Portanto, a palavra de Deus se posiciona contra o aborto. A igreja presbiteriana, ela se posiciona, meus irmãos, também nesse sentido. Eu quero que você saiba a nossa posição. Nós não apoiamos o aborto. Nós cremos que a vida, na medida que há concepção, e a igreja ela tem um papel curador, restaurador, de apoio às mulheres. Claro que nós vamos ter algumas exceções, né, e nós devemos ter, claro, que as nossas posições claras e definidas com relação a isso. Mas a igreja, ela não apoia. A igreja presbiteriana não apoia o aborto. Nós apoiamos a vida acima de tudo, por causa da semente e da imagem de Deus. Não é ali um animal fecundado. Não somos animais. Ali é a imagem de Deus. E nós temos que preservar a imagem de Deus. Então, uma concepção ateísta, cética, somente biológica, vê aquilo ali simplesmente, né, como um animal. É isso que os evolucionistas nos chamam, Homo sapiens. Nós somos animais, mas diante de Deus nós somos a coroa da criação. E por isso nós temos que preservar a vida, porque é a imagem de Deus. A imagem de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, a máxima feminista. Vamos ler aí? Meu corpo, minhas regras. É o discurso que ensina as mulheres hoje, que tem entrado dentro da igreja e tem impactado também mulheres crentes a serem a favor do aborto, porque esse discurso diz que a mulher ela pode fazer o que ela quer com a vida. E esse discurso ele ensina a mulher que um feto é como se fosse um dedo, ou uma unha, ou um cabelo que pode ser cortado. Que a mulher pode decidir a qualquer momento cortar e tirar da sua existência. Ensinando que o feto é como se fosse parte do seu corpo. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que um feto, um ente santo, não é parte da mulher, é uma outra vida. É diferente da existência da mulher. Existe ali uma outra vida e há uma solenidade na vida. E Deus, meus irmãos, ele fala da seriedade da vida uterina quando ele registra no Salmo 139: pois tu me formaste
o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. E os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando deles, nenhum deles havia ainda. Percebam a solenidade da vida. É Deus quem escreve e determina todos os nossos dias. É Deus quem dá vida. E o salmista mostra esse cuidado divino, a preciosidade no ventre de uma mãe. E ele vai dizer, meus irmãos, que é Deus quem molda cada parte do nosso corpo, a mãozinha, a orelhinha, os olhinhos, o coraçãozinho. É Deus quem vai descendo no útero da mãe. E aqui nós vemos então o valor da vida uterina, intrauterina, que não é uma unha, não é um cabelo, é uma vida. Não faz parte do corpo simplesmente da mulher, é uma existência de um ser. E Deus, meus irmãos, tem isso muito sério. No Novo Testamento, vemos a reação de João Batista ainda no ventre da sua mãe. Quando ouve a voz de Maria, vai dizer que ele começa a se mexer no ventre de Ana, mostrando que já há vida ali. E que o discurso abortivo faz parte de um pensamento ateísta, de uma visão errada de ser humano, que é mundana, que é satânica na sua realidade. Porque quem não quer que nasça é o diabo, como eu mostrei para vocês. Desde o princípio, tentando contra a descendência messiânica. Portanto, meus irmãos e irmãs, esse discurso feminista não pode impactar a opinião dos crentes a ponto de tornar falsas ideias em verdadeiras. E de nós acharmos que nós devemos apoiar a nossa sociedade, que é uma sociedade abortiva, assassina, matadora de crianças. Terceiro lugar, para registrar aqui, para que vocês entendam essa questão. Há uma indústria do aborto. Nos Estados Unidos, o aborto é legal. E há clínicas de controle de natalidade espalhadas por todo o solo norte-americano. A mulher ela pode abortar até os 9 meses o feto. E lá se pode matar uma criança. E começou, meus irmãos, por causa disso, a ter um comércio, uma indústria do aborto. E eles começaram a vender partes de crianças abortadas com o argumento científico de fazer vacinas, remédios, tratamentos para doenças degenerativas e etc. Lá nos Estados Unidos, então eles vendem pedaços de bebês, eles vendem tecidos, células do coração, rins, cérebro e ossos. Eles chamam isso de produtos pré-natais. E os preços são variados. Um coração custa $674. Coraçãozinho de criança. Um intestino pequeno custa $664. Um fígado infantil custa $233. O fígado é pequeno, bem pequenininho, então o preço é menor. E um estômago
custava US$ 221. Percebam então que tudo começa lá e vai terminar aqui. Sempre termina aqui. As nossas casas de leis, irmãos, estão permitindo aborto. Clínicas de controle de natalidade. E daqui a pouco nós vamos ver essa mesma perversidade aqui no Brasil. Esse mercado macabro que existe no mundo, vendendo partes de bebês. Uma mãozinha, um pé, um rim, um cérebro infantil de uma criança aqui também no Brasil. Perceba a malignidade contra a concepção. Vejam só os níveis elevados de satânicos que isso alcança no mundo. Isso vai chegar aqui no Brasil, irmãos. Isso vai tornar um mercado lucrativo. E as pessoas vão começar a vender isso pela internet. E você vai ver isso. Malignidade cada vez se perpetuando e piorando. Porque esses são os filhos de Caim. Porque os filhos de Caim são assassinos. Em quarto lugar, meus irmãos, as formas de aborto. Lá, há formas de trazer morte intrauterina. No primeiro trimestre, é possível tomar medicação oral, aplicação de uma solução química que é colocada na bolsa amniótica ou intravenosa, e o feto ele vai morrendo devagarzinho, se mexendo, morrendo com aquela solução venenosa dentro da bolsa amniótica, ou quando é dado pela veia da mãe, ou uma medicação oral. No último trimestre, as clínicas abortivas, lá no 7º, no 8º mês, eles podem tirar o feto por sucção. E aí vem arrebentando o feto. Imagine. Arranca o braço, sugando. Perna, cabeça. Eles chamam, meus irmãos, isso de descompressão cranial intrauterina. Que é a decapitação dos bebês e as outras partes cortadas, elas vêm descendo, sendo puxadas, sendo sugadas. Perceba a maldade, meus irmãos, disso, de um processo desse. Algumas organizações, elas têm trabalhado, em quinto lugar, para poder evitar o aborto. E essas organizações, elas pedem para que a mãe ouça o coraçãozinho da criança antes de abortar. Quem é pai, quem é mãe aqui, já foi fazer um ultrassom e você, com alegria, ouviu o coraçãozinho do seu filho, da sua filha lá, e você começou a chorar, a lagrimar, a vida ali dentro, seu filho, sua filha. E aquela emoção, então, faz com que várias mães que pensaram em abortar desistissem disso. Isso tem acontecido. Meus irmãos, concluindo nessa manhã, por que nós estamos abordando isso? Porque eu creio, e eu e você, somos direcionados pela palavra de Deus. Os crentes, eles têm que gerar filhos, eles têm que dar filhos. A família é o local de procriação. Nós temos que amar nossos filhos, gerar filhos,
para poder gerar a imagem de Deus, para que o reino de Deus cresça através dos nossos filhos. Né? São os nossos filhos que são o nosso melhoramento, os nossos remidores. E nós esperamos que eles sejam mais santos do que a nossa geração foi. E nós temos, meus irmãos, que ensinar uma sociedade corrupta que abraça a morte desde a sua concepção, de forma cruel, que matam seus descendentes. Nós temos que ser contra esse discurso, a falar contra isso, a mostrar a nossa consciência bíblica e apoiar a vida. Porque são os descendentes da serpente que são assassinos desde o início, que causam mortes cruéis, que arrancam fetos, que matam a vida, que comercializam vida, órgãos de crianças abortadas. A nossa concepção é sempre pela vida. Que Deus abençoe a vida sua como casal, você como solteiro que ainda não tem filho. Valorize a vida, tenha filhos para a glória de Deus. Se você que é pai, agradeça pela vida dos seus filhos nesta manhã. Que nós, meus irmãos, como igreja, sejamos a consciência de um Estado que tem uma consciência abortiva desde suas casas de lei. Que o Senhor nos ajude pela sua graça. No nome de Jesus. Amém.